Olá meninas, boa noite, tudo bem? Na aula passada a gente falou ali sobre as mudanças de decúbito, né? O que a palavra decúbito quer dizer, que é a posição deitado, que existe o decúbito ventral, o lateral e o dorsal, tá? Porque a gente precisa entender que são feitas mudanças de decúbito para evitar as escaras, tá? Só que a partir das mudanças de decúbito, a gente consegue fazer as transferências, que é o que a gente vai falar hoje, tá? No nosso capítulo 19, tá bom? Aí, ali, na página 89, né, a gente tem ali a movimentação na cama. Então, assim, toda transferência que for fazer, transferência quer dizer o quê? Eu vou tirar a pessoa do local onde ela está e colocá-la em outro local. Um exemplo, vou tirar o paciente da cama e colocá-lo numa cadeira de rodas, né? Ou vou tirá-lo da cama, colocar na cadeira de rodas e depois colocar no sofá, né? Então, transferência quer dizer isso, tá? Então, assim, o decúbito lateral, ele vai, digamos, posicionar, assim, o paciente para que a transferência se facilite. Tá? Só que daí a gente vê, vocês podem ver ali na figura, na página 89, né? Que a pessoa ela coloca o paciente na posição de decúbito lateral, tá? Trazendo as mãos e as pernas do paciente junto, tá? Por quê? Aí a gente vê ali, como que a gente vai subir o paciente na cama? Lembra que a gente viu lá na arrumação do leito, né? Que a gente sempre vai ter um lençol que fica, né, que se chama travessa ali no leito do paciente, tá? Então, assim, primeira coisa que eu vou fazer, se eu tiver a ajuda de outra pessoa, né, para subir o paciente na cama, né, eu vou colocar ali um travesseiro na cabeceira da cama, tá? Vou ter ali o lençol de plástico deslizante sobre o corpo do paciente, ou a gente vai utilizar a travessa mesmo, tá? Então, a gente vai ter que ter aí duas pessoas, uma de cada lado do leito, como vocês veem na figura, e olhando em direção aí, né, nos pés da cama. Então, o que eu vou fazer? Eu vou segurar firmemente esse lençol, né, e vou movimentar o paciente. E se subir o paciente na cama, eu posso utilizar ele, vamos supor, não sei se vocês já fizeram alguma cirurgia ou na cesárea ou algum outro tipo de cirurgia, né? Se eu for movimentar o paciente para a maca, né? Eu vou utilizar esse movimento aí. Então, vai ter as duas enfermeiras que vão utilizar o lençol para me levantar da cama e passar eu para a maca, tá bom? Então, mais ou menos, as duas pessoas elas devem mexer no lençol sincronizadamente para, né, não colocar ali o paciente em risco de cair e transferi-lo para outro local, tá bom? Depois a gente tem, gente, sentar o paciente na cama ainda, tá? Primeiro a gente sobe, que é esse que a professora falou, e depois a gente tem o sentar o paciente na cama, tá? Que é o quê? Geralmente, né, a pessoa tá ali no decúbito dorsal, tá? Eu vou ficar ali de frente, eu vou sentar na beirada da cama, de frente pro meu paciente, e vou colocar o meu joelho, tá? Uma perna minha vai ficar esticada, a outra eu vou colocar o joelho no nível do quadril do paciente, tá? Eu vou me sentar ali sobre o meu tornozelo nessa perna que tá dobrada. Uma outra coisa que a gente pode fazer, eu posso ficar de frente para a cama, de pé, eu posso colocar uma das minhas mãos, né, debaixo da nuca do paciente e ajudá-lo a trazer para sentar, tá? Ou eu ainda posso utilizar um lençol. Se ele tiver ali a travessa, eu posso usar a travessa para movimentar o paciente e sentá-lo na cama, tá? Nessa figurinha que vocês veem aí, o cuidador ele vai ficar com uma perna esticada, a outra dobrada, sentando, tá, ali no próprio tornozelo. Para quê, gente? O paciente ele vai usar a força que ele tem, então ele vai segurar no seu braço e se apoiar em você, tá? Então eu vou puxá-lo para ele sentar. Quando ele sentar, né, na cama, eu posso colocar meu braço na nuca, o outro aqui no joelho dele e virá-lo para ele poder sentar na cama. Tá bom?
A professora vai estar passando na próxima semana os vídeos da gente fazendo isso na prática aqui para vocês entenderem melhor, tá? Talvez assim, só falando, né, ou mostrando a figura não dê para entender muito bem. Mas a professora vai estar fazendo na prática. Quando vocês voltarem, faremos umas com as outras na prática para a gente poder estar entendendo melhor, tá? Aí a gente tem ali a movimentação da cama para a cadeira. O que vai acontecer? Meu paciente está sentadinho ali na cama. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou primeiro sentá-lo na cama, como a gente viu ali anteriormente. Depois eu vou o quê? Colocar uma das minhas pernas no meio das pernas dele, tá? Vou passar o braço dele na minha nuca. Vou abraçar a cintura dele e nesse movimento giratório que vocês veem na figura, vou colocá-lo na cadeira. Tem que ter muito cuidado e atenção, porque a cadeira precisa estar travada para não acontecer nenhum acidente, né? Então eu tenho que me certificar ali que a cadeira está travada, tá? No caso, quando for colocá-lo na cadeira de rodas, na cadeira de banho, enfim, gente. Então, eu vou colocar meus pés, né? Meu joelho entre as pernas do paciente, uma das pernas, tá? Se ele tiver força, falar para ele, né, pegar aqui na minha nuca, eu vou abraçá-lo pela cintura e fazer esse movimento giratório colocando ele na cadeira. Assim, gente, a professora que já fez isso algumas vezes, a gente na teoria parece uma coisa muito fácil, mas isso na prática é difícil porque demanda muito esforço físico da gente. E essas técnicas, elas facilitam um pouco para a gente conseguir fazer essas transferências. E também a gente tem que ter muito cuidado, porque a pele está sensível, né? Porque o paciente fica muito tempo deitado, né? Qualquer coisa que você pegue na pele do paciente pode deixar ele roxo, né? Ou pode feri-lo de alguma maneira. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Então, eu espero que vocês tenham entendido que hoje a gente falou sobre as transferências, que é eu deslocar o paciente de um local para o outro com algumas técnicas, tá? Então, aí vocês podem pesquisar lá no YouTube, na hora da aula a professora vai estar mandando para vocês também uns links para vocês assistirem, tá? Posicionamento e transferências, tá? Como transferir o paciente e como posicionar o paciente. Tá bom? Lembrando também uma coisa bem importante, não alimente o paciente deitado, tá? Isso pode causar engasgo e pode levar o paciente a óbito, tá bom? Então, é isso que a professora tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada pela participação de vocês. A professora está com saudade e a gente se vê em breve. Um beijo e até mais.